Porto União, onde fizemos amizades e que, ao ver esses amigos e fazer novos amigos, a gente fica encantado com a vida, né? Como é bom conhecer pessoas e aprender com pessoas. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que é Nascer de Novo. E nós estamos tentando dar uma outra visão sobre o nascer de novo. E colocamos um título chamado Escrever e Reescrever a História da Nossa Vida. Quem de nós que já não ouviu falar que quando a gente nasce aqui, é como se a gente ganhasse folhas em branco e durante a nossa vida nós vamos escrevendo o que nós estamos fazendo. Vamos escrevendo a nossa história. Antes de eu entrar no assunto, eu só queria ver. Vocês já compraram muitos livros para ler. E se alguém resolvesse escrever o livro da vida de vocês, do jeito que vocês viveram até hoje, vocês se arriscariam a comprar o próprio livro? Contando a história da vida de vocês? Essa nossa história tem sido uma história do quê? De aventura, uma história de drama, ou uma história motivacional. A nossa história realmente de vida tem ajudado outras pessoas a mudarem também. Como que está a nossa história? Isso é só para a gente refletir e pensar um pouco. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, então, capítulo 4, o nascer de novo. E é sobre isso que a gente quer falar. Mas antes eu queria só dar uma posicionada. A doutrina espírita ela tem 5 princípios básicos, que é Deus, acreditar em Deus, Deus Pai, Deus de amor. Então esse é o princípio primeiro. Segundo é a imortalidade. Uma vez que fomos criados, nunca mais vamos deixar de existir. E vamos sempre agregando novos conhecimentos, novas experiências à nossa existência. O terceiro princípio é a reencarnação, é o nascer de novo. Essa possibilidade que nós temos de vir periodicamente a nascer aqui neste planeta, em outros planetas também, com a possibilidade sempre de aprender mais, de evoluir, de crescer espiritualmente, nos transformarmos em seres mais elevados, seres realmente que pensam em si, nos outros também, através das experiências que a gente vai tendo. Então, reencarnação, ele está numa cor diferente porque é esse princípio básico que a gente vai falar hoje. A doutrina espírita também fala da mediunidade, dessa possibilidade de conversação que existe entre aqueles que estão vivendo aqui neste plano, nesta dimensão física. Se nós acreditamos na imortalidade, aqueles que já não estão entre nós, que viveram conosco e que hoje se encontram na dimensão espiritual, num plano espiritual, se nós os amávamos quando estávamos aqui, com certeza continuamos amando esses entes queridos. Só porque estamos em dimensões diferentes, não quer dizer que nós não possa ter contato, que nós não possa se conversar. Através do pensamento isso acontece muito, mas através da mediunidade, que é um canal de comunicação que a doutrina espírita veio esclarecer para nós como isso funciona. A doutrina espírita não inventou a mediunidade, ela existiu sempre. Em todas as épocas as pessoas tinham esse contato com a espiritualidade. Mas a doutrina espírita veio para mostrar como que isso acontece. Como que eu posso controlar essa comunicação entre os dois planos, material e plano físico. E o outro princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Quanto mais a nossa ciência avança, mais se descobre a amplidão desse universo. Bilhões e bilhões de planetas. É impossível que só nós, planeta Terra,
seja privilegiado com vida. A vida existe em toda parte. Um exemplo, planeta Marte. Conseguimos chegar em Marte, mas nossos aparelhos não acharam vida. Vida na mesma dimensão e na mesma frequência que nós temos aqui. Mas existe vida em outra frequência, em outra dimensão. Então, nossos aparelhos que leem da mesma forma que nossos olhos físicos leem, não conseguiram achar a vida material. Mas existe vida espiritual, existe vida em outra dimensão, em todos os locais. Por isso que a doutrina espírita ela vem dizer para nós, olha, esse universo todo é habitado. E nós fazemos parte desse todo. Então, podemos estar aqui hoje, vivendo no planeta Terra, mas futuramente podemos estar em outro planeta, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. O que a gente vai tratar então hoje é a reencarnação. Para que serve a nossa reencarnação? Para que a gente nasce aqui na Terra? Por que a gente vem periodicamente ao mundo físico? Para sempre aprendermos mais. Para que esse aprendizado que nós vamos angariando ao longo das nossas existências, e a cada existência aprendemos mais, mas quando a gente nasce aqui, aprende-se, mas também se pratica. Aqui nós viemos para poder vivenciar experiências também. E esse aprendizado e essas experiências, se elas forem bem aproveitadas, faz com que nós nos eleve espiritualmente, nos torne seres mais espiritualizados no sentido de se tornarmos mais humanos, pessoas que pensam mais no próximo, pessoas que fazem o bem por fazer o bem. Isso é muito importante. E também uma das finalidades da reencarnação é a reparação. E é sobre a reparação que hoje eu queria focar mais, por isso eu deixei ela em vermelho ali. Nós vamos tratar mais da reparação. O que é a reparação? Nós ainda somos seres que estamos em evolução. Estamos ainda buscando se tornar melhores. Isso quer dizer que se estamos em evolução, não somos perfeitos. Ainda podemos errar. E quando erramos, como disse a mensagem do Momento Espírita, que foi fantástica, porque tem uma relação muito grande com o que vamos falar hoje, existe a possibilidade, então, daquilo que nós erramos, nós acertar, nós colocar, vir aqui e reparar aquilo, para que nós consigamos daí, se erramos contra uma pessoa, nós consigamos acertar, reajustar, se entender, para que a nossa caminhada seja uma caminhada boa, em paz. Então vamos falar da reparação hoje. Eu gosto muito de, à medida que vou falando, ir perguntando coisas também. Isso faz parte do contexto onde eu vivi um bom tempo atrás, que é na faculdade espírita. Lá os estudantes chegavam, depois de um dia bastante difícil, trabalhando bastante, e a gente tinha que manter eles atentos ao que a gente estava falando. Então, uma forma de manter os alunos atentos era fazer pergunta, né? E assim a gente traz essa mesma forma para nossas palestras. Não que tenha ninguém dormindo aqui ainda, né? Mas, para mantermos nós despertos, eu gosto sempre de estar fazendo pergunta. Começamos com esta. Quando a gente digita alguma coisa no computador e não gostamos do que a gente escreveu, o que a gente faz? Apagam, tem um termo moderno agora que é deletar, né? Ó. Se nós não gostamos do que a gente escreveu no computador, a gente deleta, apaga da memória do computador. E resolveu, aquilo não vai mais nos importunar. Mas tem pessoa que ainda não mexe só com o computador, ainda gosta de escrever. E quando a gente escreve alguma coisa num papel e não gostou do que escreveu, não está certo, o que a gente faz?
Apaga, tem várias opções. Né? Vamos lá. Nós podemos apagar com a borracha e escrever de novo. Podemos jogar amassar aquela folha, jogar fora e pegar uma outra para escrever. Então, quando a gente escreveu algo e não gostou, ou digitou e não gostou, a gente dá um jeito de apagar aquilo. Agora, será que existe alguma situação que nós vivemos e que, se pudéssemos, apagaríamos da nossa mente? Será que a gente viveu alguma situação que a gente não gostou de ter vivido aquilo? Eu tenho muitas. Vocês têm alguma? Algo que a gente viveu e, se pudesse apagar aquilo, tirar da memória nossa e fazer de novo, reviver aquele momento, não ia ser melhor? Com certeza, cada um de nós deve ter algumas situações que viveu e errou o que fez. Algum exemplo, vamos dar. Às vezes a gente discutiu com uma pessoa que era amiga da gente, uma pessoa querida, e por causa daquela discussão, a gente não está se falando mais com aquela pessoa. E como faz falta isso? Como faz falta ter aquela amizade? Ah, se eu pudesse voltar atrás e fazer de novo, reescrever aquele momento de novo, eu ia fazer diferente. Não é assim que a gente diz? A nossa mente é diferente do que um computador que eu posso ir lá deletar. É diferente de um papel que eu posso ir lá e apagar. Tudo que está gravado na nossa mente, tudo que nós fizemos, não pode ser anulado. É diferente, então. O que está gravado em nossa mente, está registrado, nós não podemos apagar. E isso muitas vezes nos causa remorso, dói muito. Como que a gente pode resolver isso? Nós não podemos apagar a nossa história, mas existe uma saída, que é reescrever a história. Reescrever essa história. Isso já aconteceu comigo, tenho certeza que com vocês também. Houve um momento em que eu me desentendi com alguém. Às vezes por coisas banais, por coisas que não tem sentido hoje olhando por que eu fiz isso. Mas, em determinado momento, a gente teve coragem e foi conversar com essa pessoa. E se nós cometemos o erro, a gente chega para essa pessoa e diz: me perdoe, eu errei com você. Você tinha razão e eu, teimoso que fui, acabei te ferindo, te maltratando. Me perdoe. E essa pessoa nos perdoa. E aí nós começamos a fazer novamente a nossa história com essa pessoa. Nós começamos a reviver bons momentos com essa pessoa. O que aconteceu com aquela história que nós tínhamos discutido? Se depois eu consegui se reconciliar com ela. O que aconteceu com aquela situação? Aquilo que eu fiz por primeiro, que era a discussão, vai ficar escondido atrás da reconciliação. Não ficou apagado da memória, mas ficou atrás de uma nova história. Então, isso quer dizer que se eu reescrever a história, aquilo que eu vivi, que não gostei, fica atrás de um novo momento. E começa a não mais me perturbar, causando remorso, causando angústia. Vocês entenderam o raciocínio? Sim ou não? O pessoal de trás não disse nada lá. Vocês não ouviram? Eu vou contar tudo de novo. Mas vou perguntar antes. Vocês entenderam esse raciocínio que eu falei?
Então, quando a gente consegue reviver, ou seja, pôr uma nova história sobre outra, nós estamos reescrevendo. A reencarnação, ou seja, o nascer de novo, é exatamente isso que acontece. A gente nasce, quando a gente tem aquela situação do reparar, exatamente para reescrever a nossa história com as outras pessoas das quais a gente não teve uma boa convivência. É exatamente isso que Deus proporcionou para nós. E nós podemos dizer então que isso é extraordinário. Essa é uma das informações mais valiosas que nós pudemos ter nessa encarnação. Saber que se nós não podemos apagar uma história, mas nós podemos reescrever essa história, fazer ela diferente. Isso é extraordinário. Vocês não sabem o quanto isso é importante para nós. Porque vejam, se eu errei com uma pessoa e estou tendo remorso, e tenho a possibilidade, através do perdão, do entendimento, da reconciliação, refazer essa história com essa pessoa, o quanto isso não tira de peso que está sobre nossos ombros, o quanto isso não nos alivia. Então, essa informação que nós podemos refazer a história é espetacular, é algo imensurável. E aí, então, se nós já entendemos o sentido, o espírito do que nós estamos conversando nesta manhã, aí nós vamos agora já para os encaminhamentos. Quando é que eu posso reescrever a história? Quando que eu posso reescrever a história da minha vida? E nós vamos dizer que temos dois grandes momentos para nós reescrever a história da nossa vida. O primeiro é agora, é hoje, é nessa encarnação. À medida que nós vamos entendendo o que nós precisamos fazer, que é se reconciliar através do perdão, da tolerância, da compreensão, do reconhecimento que erramos e evidenciar que queremos apagar esse erro. Então tem situações de desentendimentos que ocorreram agora, nessa encarnação. E eu posso reparar já, nesse momento. Mas tem uma outra situação, é que de pessoas que eu não tive nenhum desentendimento com ela nessa encarnação, só que eu não tenho simpatia por essa pessoa. Quando eu olhei ela para a primeira vez, eu já tive uma certa repulsa. Não gostei da cara dela. Da onde vem isso? Da onde que vem essa antipatia gratuita? Certamente que vem da outra encarnação. Aquelas pessoas de difícil convivência, aquele familiar difícil de eu se entender com ele, aquele colega do trabalho que é uma complicação estar o dia inteiro com ele, aquele vizinho, seja quem for, então, você não citem nomes, né? Vocês já sabem do que eu estou falando. Essas pessoas que a gente nessa encarnação não teve nenhum atrito, mas não tem simpatia nenhuma, afinidade nenhuma, certamente são irmãos que no passado eu tive desentendimento com eles. Hoje a doutrina espírita me ensinou que essas pessoas de difícil convivência, que hoje estão comigo, eu devo reescrever uma nova história com elas. É por isso que elas estão comigo. E é por isso que com essas pessoas eu tenho que usar do perdão, da tolerância, da compreensão, de reconhecer que nós erramos. A maior parte das vezes somos nós que erramos, porque nós temos muito orgulho, nós somos egoístas. Então nós erramos. Outras vezes a pessoa erra, porque ela também é orgulhosa e egoísta. Se foi nós que erramos, tenhamos a coragem de começar a tratar bem essas pessoas.
Eu vou dar um exemplo lá do meu serviço, meu ex-serviço, que acabei de me aposentar agora, né? Mas lá no serviço que eu tinha um colega de muita difícil convivência, mas ninguém conseguia conviver com ele, ele era extremamente chato, era grosseiro. Aí nós, aprendendo na doutrina espírita, que devemos tratar bem a todas as pessoas. Aí eu passei, por mais que ele discutisse, por mais que ele teimasse, eu passei a tratar bem essa pessoa. Respeitava a opinião dele, mas eu mostrava para ele que de outra forma poderia ser diferente. Mas eu não brigava, eu usava de argumentos lógicos, mas nessa conversa, usando da tolerância, da bondade, da ternura, da afetividade, e conversando com essa pessoa. Com o tempo eu descobri que essa pessoa, ela teve uma vida muito difícil. Normalmente as pessoas de difícil convivência são pessoas que tiveram pouco afeto, pouco carinho, que foi uma pessoa que foi maltratada a vida inteira. E à medida que eu ia tratando bem ela foi se transformando, foi mudando e se tornou uma pessoa especial lá no trabalho. Uma pessoa que me ajudava muito. E assim eu consegui ajudar ela muito também. Porque eu usei exatamente do que Jesus nos pede. Eu não sabia de onde vinha essa antipatia que a gente inicialmente teve com ela. Agora, dessa encarnação, exatamente não era. Mas eu tenho certeza que era de outra. E ela estava justamente ali, sentada na minha frente no trabalho, para quê? Uma nova história para com ela. E assim pode acontecer com familiar, assim pode acontecer com vizinho, qualquer pessoa que a gente tenha antipatia. Nós estamos tendo um momento especial agora de fazer isso. De fazer essa reconciliação. Se a doutrina espírita nos ensina, olha, ou é agora, ou vai ser quando? Na outra encarnação. Ou eu me reconcilio agora com ela, ou numa outra, mas em algum momento eu vou ter que me reconciliar com ela. Seja ela de vidas passadas, ou seja aquela pessoa que agora eu me desentendi dessa encarnação. Por que eu vou ficar sofrendo, angustiado, amargurado? E tem pessoas que ficam, eu conheço pessoas que estão 10, 15, 20, 30 anos falando do problema que eles tiveram com alguém. E falam e sofrem por isso. Mas sofrem muito. Por que fazer isso? Por que ficar sofrendo? Se nós podemos reescrever uma história. Para que escrever uma história de sofrimento? Uma história de angústia? Se nós podemos escrever uma história de amor, uma história de paz, uma história de reconciliação, para que nós ficar esperando uma outra encarnação? Os números que eu vou falar aqui não são verdadeiros, mas são mais ou menos estimados. Nós vivemos aqui na Terra em torno de 80 anos. A expectativa de vida é 75, mas vamos jogar para 80 para arredondar. Nós vivemos 80 anos aqui. A fase adulta começa dos 20, então, até os 80. Então eu tenho 60 anos para me reconciliar com as pessoas. E quando eu não me reconcilio, então eu fico 60 anos amargurado. Aí eu desencarno. Normalmente a gente fica entre 100 e 150 anos no plano espiritual. Em média. Se eu não me reconciliei aqui, eu vou me reconciliar lá? Não. Vai demorar. Vou ficar mais 150 anos, 100 anos lá no plano espiritual sofrendo. E aí vai chegar um momento que a espiritualidade vai dizer assim, a hora chegou de você reencarnar de novo. Quem é que vai nascer comigo? Venham aqui os dois. Né? Marido e mulher. Irmãos, vizinhos, colega de trabalho. Vocês vão nascer juntos. Vocês precisam se reconciliar. Para que nós esperarmos os 60 dessa encarnação, mais os 100, 150, quase 200 anos sofrendo? Se nós podemos agora resolver isso.
Vamos refletir sobre isso, vamos pensar. É muito importante que nós temos uma oportunidade muito grande para isso. Então existem muitas ocorrências ruins que começaram agora. E que com certeza, se nós tivesse outra oportunidade, a gente ia dizer, eu ia fazer diferente. Mas todo dia Deus dá oportunidade para nós. Cada vez que nós se encontramos com essa pessoa, é uma oportunidade de eu reconciliar. Por isso eu não posso estar perdendo as oportunidades. Tenho que aproveitá-las. E isso é urgente. Se nós queremos ter paz espiritual, ser feliz, está ali o carimbinho, ó. Urgente que nós faça isso. A não ser que a gente queira sofrer. E aí não podemos culpar Deus pelas consequências do nosso sofrimento. Porque começa com o pensamento negativo, o sentimento negativo, e isso vai culminar em doenças. A ciência provou para nós já que toda enfermidade é causada por vibrações negativas vindas de pensamentos e sentimentos. Então as enfermidades que eu tenho já é uma culminância, já é um efeito. Se eu quero sarar, eu devo começar a mudar o que eu sinto e o que eu penso. E aqui está a oportunidade. Urgente. Para que ficar preso a um sofrimento anos e anos, uma encarnação inteira? Esperar outra encarnação para se reconciliar? Para que isso? Então, pela reencarnação, Deus quis que todas as pessoas que eu tenho necessidade de reconciliação estejam próximo a mim. Por isso eu tenho pessoas de difícil convivência. Mas são irmãos que estão ali para mim escrever uma nova história para com eles. Então fica claro, muito claro, que qualquer irmão de difícil convivência é alguém que eu história para com ele. Não tenho dúvida disso. Por isso, quando formos exigidos, quando tivermos alguém na família, no trabalho, como vizinho, que esteja exigindo de nós, que seja uma pessoa de difícil convivência, eu sei que é difícil dizer isso, né? Mas Deus, muito obrigado por ter colocado essa pessoa aqui no meu caminho, porque é mais um que eu posso reconciliar com ela. A gente não faz isso, né? Agradecer por isso, mas deveríamos. Porque é a oportunidade que Deus está pensando em nós. Ele quer a nossa felicidade. E essa pessoa que está ali é a oportunidade que eu tenho de me reajustar com ela. Eu falei o quando. Agora eu tenho que falar o como. Como que eu faço isso? Como que eu vou reescrever uma nova história com essa pessoa? E aí a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, questão 886, qual que é o verdadeiro sentido do amor e da caridade? Qual que é o verdadeiro sentido do amor e caridade? Como entendia Jesus esse amor e essa caridade? Então, os Espíritos dizendo para nós, olha, se vocês viver dessa forma, com qualquer pessoa, vocês estarão resolvendo qualquer problema de relacionamento. Vamos ver qual que é a resposta dos Espíritos. Eles colocaram para nós, qual que é o verdadeiro sentido do amor e da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Para nós conseguirmos escrever uma história certa com todas as pessoas, nós temos que agir com benevolência para com todos, com indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Uma vez que nós faça isso, nós estaremos no nosso dia a dia sempre agindo de forma correta para escrever a nossa vida, de forma que tudo esteja de acordo com os planos divinos. Estaremos reparando todas as nossas situações de convivência. Então, sempre no dia a dia, nós agirmos com benevolência,
com indulgência e com o perdão. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa informação dos espíritos. O que é benevolência? Ela é a junção de dois vocábulos. Benevolência, ele é a junção de bene mais volentia. Isso é em latim, transformando agora no nosso português, bene é bem, volentia é vontade. Vontade de fazer o bem. Vontade de fazer o bem é diferente de fazer o bem por obrigação. Nós espíritas agimos muito assim, por obrigação. Quando tem uma pessoa que se desentende com nós, a gente diz assim: olha, eu vou te perdoar, eu vou tolerar você agora, porque vai que se eu brigar com você, você volta comigo na outra encarnação. Não é assim que a gente diz? Só que a gente está ali fazendo o bem por obrigação, não porque a gente quer fazer o bem. Quando a gente faz o bem por obrigação moral, eu devo fazer o bem, não é exatamente isso que a espiritualidade quer. Eles colocaram benevolência. O que é benevolência? Vontade de fazer o bem. É querer fazer o bem. Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Se eu disser para uma pessoa assim: eu devo te perdoar, e para outro disser assim: eu quero te perdoar, dá diferença ou não? Eu devo e eu quero? Então, quando eu falo eu devo fazer o bem, eu estou fazendo por obrigação. Agora, quando eu quero fazer o bem, é vontade. É diferente. Então, vontade de fazer o bem. Eu tenho que ter vontade de tratar bem as pessoas, de ser tolerante, de ser compreensivo. Eu tenho que querer isso. Isso tem que estar dentro de mim como algo que é um desejo nosso. Eu quero me entender bem com todas as pessoas. E quando eu quero, eu consigo. Quando eu quero, moral. Se eu perguntar para vocês, é fácil ser bom? Vocês com certeza vão dizer que é difícil. Porque nós estamos na obrigação de ser bom. Se eu perguntasse para Madre Teresa de Calcutá se ela queria ser uma pessoa boa, o que ela ia dizer para mim? Ela ia dizer que queria e que não era difícil ser bom. Se eu perguntasse para Chico Xavier: Chico, você quer ser bom? Ele ia dizer que sim. Para ele não era obrigação moral ajudar as pessoas. Mas para nós ainda é obrigação. Porque nós precisamos aprender a ter vontade de fazer o bem. Por isso que os Espíritos disseram: benevolência para com todos. Vontade de fazer o bem. Conseguiram entender esse raciocínio? Ótimo. Vamos para o próximo, então. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Também união de dois vocábulos, in e dulcere. In é dentro, dulcere, doçura. Ser doce por dentro. O que é ser doce por dentro? É uma pessoa que é amável, que não é briguenta, que é uma pessoa tolerável, que compreende. Ser doce. Como é que Jesus agia com as pessoas? Ele era doce com todo mundo, tratava bem todo mundo. Vocês tratam bem todo mundo? Por isso que os Espíritos recomendaram: sejam doce por dentro. Vocês conhecem alguma pessoa amarga? É fácil conviver com pessoas amargas? Se vocês são amargos, imagine o que as pessoas pensam de você daí. Nossa, está vindo ela, vou sair daqui porque ela está chegando. Uma pessoa amarga, ela estraga todo o ambiente. Uma pessoa cheia de amargura,
Ela só conversa coisas negativas. Os Espíritos estão pedindo para nós ser doce por dentro. Ser doce é a pessoa que é compreensiva, é paciente, é benigna. É isso que nós temos que fazer para escrever uma história bonita. E a questão do perdão. O perdão também é a junção de dois vocábulos, per e donare. Per é além, donare é doar. Muitas vezes a gente diz, eu te perdoo, mas não faça mais isso. Quando eu coloco uma condição, o perdão foi por terra. Perdão condicionado não existe perdão. O perdão é quando eu realmente reconheço que a pessoa errou comigo e vou realmente ser misericordiosa, generosa com ela. Eu vou absolver ela do erro que ela cometeu, porque ela é imperfeita. Eu também posso errar. Então, eu vou perdoar, é absolver a pessoa e fazer algo mais, dar mais. O que é o mais? É amar. Amar. Eu esqueci todo o mal que ela me fez e ainda vou amá-la. Jesus não falou para nós amar os inimigos? Eu vou amar essa pessoa para que ela consiga mudar, para que ela consiga se transformar. Vejam como os Espíritos colocaram para nós, se nós ser benevolente com todos, tiver vontade de fazer o bem, se nós for indulgente para com as imperfeições alheias, for doce por dentro, agir com amor, e se nós perdoar e fazer mais por aquele que nos insultou, que disse alguma coisa errada, nós estaremos escrevendo uma história sem precedentes de bonita. Conseguiram entender? Se eu fizer isso, eu estarei sendo uma pessoa que sempre, em qualquer momento, com qualquer pessoa, estarei escrevendo uma história admirável. Uma história boa de se viver. Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso melhor. Vamos supor que quando a gente era jovem, entusiasta, a gente queria fazer tudo, tinha opinião sobre tudo. Às vezes a gente discutia demais com o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos. E vamos supor que machucamos devido a esse nosso rompante de fazer as coisas, de provocar, discutir, nós ofendemos muito uma dessas pessoas. E isso está marcado na nossa vida. Nós hoje estamos com esse remorso de ter feito muita coisa errada quando éramos jovens, quando éramos inexperientes. Supondo então que hoje, que a gente já conhece bastante, aprendeu bastante com a doutrina espírita, nós nos arrependemos do que fizemos. Mas até hoje, mesmo arrependido, mesmo com tanto conhecimento, ainda não pedimos perdão para aquela pessoa da qual a gente ofendeu. Certamente isso está muito marcado na nossa história, e é uma história marcada por amargura e remorso. Como que eu conserto isso? Como que eu conserto essa história? De jovem ser aquela pessoa que fala tudo que vem à língua. E às vezes o que a gente fala fica marcado por ofensas, por coisas que não deviam ter sido ditas. O primeiro passo, vamos lembrar que quando éramos adolescentes, nós não tínhamos a visão, a experiência que temos hoje. Não tínhamos noção que tudo que a gente falava ia causar tanto mal. E claro, que se tivéssemos mais informações, nós não ia fazer aquilo do jeito que nós fizemos. Só que hoje nós temos esse conhecimento. E por que nós continuamos ainda sem ir buscar o entendimento com essas pessoas? Por que nós não vamos lá pedir perdão para elas? Se nós temos consciência de que fomos nós que erramos. Por que a gente não vai pedir perdão? Por que a gente quer continuar vivendo com remorso e angustiados?
Por que não vamos lá resolver essa situação? É só ir lá e pedir perdão, reconhecer que erramos. Vamos ser felizes, vamos deixar outra pessoa feliz também. Vamos deixar esse orgulho de lado e vamos mudar. Às vezes nós estamos exatamente assim. Se nós largar isso aqui, ó, nós temos como pegar a mão de alguém que está querendo realmente conviver melhor com a gente. Vamos largar esse orgulho e vamos pedir o perdão para essa pessoa. Mas essa pessoa já desencarnou. E eu não tive tempo de pedir perdão para ela. Mesmo que ela desencarnou, nós como espíritas sabemos que ela continua viva, em outra dimensão. Então façamos uma prece e mentalizemos essa pessoa e conversemos com ela em pensamento. E vamos pedir perdão. Ela vai conseguir nos entender e vai conseguir nos aliviar disso, né? E a vida continua daí em paz. Então vamos prestar muita atenção que nós estamos tendo uma oportunidade preciosa de reescrever a nossa história, de reparar nossos erros. Nós às vezes ficamos dizendo, se eu pudesse faria diferente. Mas nós podemos fazer diferente todo dia, toda hora. Basta nós querer. Nós, em certas situações, precisamos apenas virar a página. O que é virar a página? É não ficar pensando só naquele erro que nós cometemos. Vamos para os acertos, vamos lá corrigir, vamos mudar isso, vamos agir diferente. Então o segredo para nós termos uma vida melhor é reescrever aquilo que ficou mal escrito. Nessa encarnação, começar agora. Por mais que eu já vivi um bom tanto e escrevi muitas coisas que eu quero reescrever, preciso refazer, ainda eu tenho um longo trecho para viver, um longo trecho para reescrever. Então que a partir de agora eu consiga escrever uma história melhor do que eu escrevi até hoje, para que eu realmente consiga ter uma vida melhor, de mais paz, de mais harmonia. Nunca vamos esquecer que nós temos a liberdade de escrever o que nós quisermos na história da nossa vida. Porém, nós temos a responsabilidade sobre tudo que nós escrevermos. Eu posso escrever o que eu quiser. Ser uma pessoa que escreve uma história de amargura, de violência, de paz, seja do que for. Mas eu vou ser sempre responsável pelo que eu escrever. Para nós fecharmos o raciocínio agora, vamos falar da criatividade. Como é que eu posso escrever a minha história? Eu fiz tanta coisa errada. Como que eu posso escrever certo agora? Como que eu posso ir consertando os erros que eu cometi? Vamos contar uma história verdadeira para vocês. Na corrida espacial, os americanos começaram a ter um grande problema lá no espaço, onde não tem gravidade. Eles não conseguiam escrever aonde não tinha gravidade, porque a tinta não fixava no papel. E aí eles começaram a fazer reuniões e mais reuniões, reuniões e mais reuniões. Gastaram bilhões e bilhões de dólares para tentar resolver isso. E alguém daí disse, espera aí, os russos também estão tendo esse problema. O que será que os russos fizeram para resolver esse problema de escrever aonde não tem gravidade? E aí foram descobrir que os russos usavam lápis. Isso é criatividade. Vamos simplificar. Muitas vezes nós queremos corrigir as coisas, às vezes de uma forma complicada. Vamos descomplicar. Uma forma de eu descomplicar é usar a criatividade para resolver as coisas. E uma coisa muito fácil seria essa. Se uma pessoa fala mal de nós e nós descobrimos, o que normalmente a gente quer fazer? Ir lá tirar satisfação. Mas vamos fazer o contrário. Se alguém falar mal de nós, vamos falar bem dela.
Criatividade. Falou mal de nós, todos nós temos defeitos e qualidades. Vamos descobrir a qualidade dessa pessoa e vamos falar bem dela. Quando ela descobrir que nós estamos falando bem dela e ela falando mal de nós, o que vai acontecer? Vocês acham que ela vai ter coragem de continuar falando mal de nós? Pronto, está resolvido. Não precisou ter desavença nenhuma. Isso é criatividade. Nós acharmos meios de resolver as coisas. Por isso, para encerrar agora, insistindo, nós estamos tendo um momento muito grande e temos que aproveitar esse mecanismo da reencarnação, de estarmos tendo oportunidade de reparar e escrever de novo histórias que não foram bem escritas até hoje. Por isso, vamos viver de tal maneira que tenhamos muito, mas muito prazer e satisfação de que estamos escrevendo uma história bonita. Por isso que eu perguntei no começo, a história da vida de vocês é que tipo de história, né? Por isso, vamos escrever uma história de vida que sirva de exemplo para nossos filhos, para as pessoas que convivem conosco, para que elas se espelhem no nosso comportamento e digam, essa pessoa, que somos nós daí, aproveitou bem a oportunidade que ela teve. Escreveu uma história muito bonita. Escreveu uma história realmente que vale a pena a gente estar falando sobre ela. Por isso, vamos viver de forma que tenhamos muita, mas muita satisfação de a hora que a gente desencarnar, de assinar dizendo assim, esta foi a minha melhor encarnação de todas. Foi a que eu escrevi a melhor história que eu pude escrever, né, neste momento. Então que nós, ao encerrar essa encarnação, possamos com muita satisfação assinar. Essa foi a história best-seller das nossas todas que escrevemos antes. Chico Xavier coloca para nós, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Ainda dá tempo de consertar a nossa história, de fazer coisas bonitas nessa vida. Com isso, eu encerro, agradeço a oportunidade de eu estar aqui com vocês e podermos juntos estarmos escrevendo uma história nova, uma história de paz, de amor, de felicidade, de amizade. Muito obrigado e muita paz a todos. Obrigado.